Juliana, nós hoje sentimos, principalmente na área do agro, uma grande dificuldade no que tange à sucessão familiar. O que leva a essa dificuldade hoje dos produtores a terem os seus filhos ao lado, gerindo, né, a propriedade rural, a fazenda, ou até mesmo uma empresa, né, uma indústria? Eu acho que a gente tem que entender o lugar do fundador ou fundadora, né? Eu falo que a empresa criada por um fundador é como se fosse um filho para ele, né? Eu digo que é o filho que ele considera mais leal, porque nunca bateu a porta na cara, nunca não atendeu o telefone, nunca parou de conversar. Então é o filho que ele tem uma relação quase que visceral com a empresa. Então esse fundador que a vida inteira esteve vinculado ao negócio, que fez aquilo crescer e acontecer, falar de um processo sucessório, para ele é quase que como se estivesse tirando ele daquele lugar, da relação dele com o filho dele, este filho dele. Então é um assunto delicado, que os fundadores têm muita dificuldade de lidar com isso, né? É muito comum a gente encontrar o fundador achar que falar de sucessão é falar que ele vai morrer, que ele vai se tornar uma pessoa improdutiva, que ele vai parar de trabalhar, né? Então ele tem esse estigma na cabeça de como se sucessão significasse a morte dele. Só que infelizmente não é isso, né? Graças a Deus, sucessão é um planejamento, é um processo, é uma responsabilidade do fundador em ajudar as novas gerações a se prepararem para assumir aquele cargo, né? É onde o fundador tem um papel fundamental de transmitir, de ensinar, de dar segurança, de continuar trabalhando conjuntamente com as novas gerações até que essa nova geração esteja apta e qualificada o suficiente para que ele possa dar continuidade por conta dele. Então eu vejo que essa é uma grande dificuldade dos fundadores, né? É realmente o receio deles de achar que eles vão parar de ser produtivos, né? De achar que eles vão para casa e não fazer nada, ou de achar que a morte está batendo na porta. Você fala que o filho tem que seguir o sonho do pai para ser um sucessor e ao mesmo tempo ter competência. É realmente necessário esses dois conjuntos para que o filho possa suceder o pai? É fundamental. Eu falo que a empresa familiar, quando um fundador cria, esse é um sonho dele, fundador, é um sonho que ele está sonhando, né? Não é verdade quando ele fala, eu criei tudo isso para você, meu filho. Não, ele criou tudo isso para ele, fundador, para atender uma expectativa, um sonho, um desejo dele. A gente não pode impor aos nossos filhos essa responsabilidade de ter que continuar os negócios do pai. Porque ele pode querer sonhar outro sonho, ele pode querer ter o sonho dele. Eu posso querer ser médico, eu posso querer ser artista, eu posso querer ser engenheiro, arquiteto, e eu quero realizar o meu sonho, né? Nós estamos nessa vida para ter os nossos propósitos e os nossos sonhos. Agora, a gente encontra muitos filhos que sonham os sonhos do pai, que compartilham desses sonhos. E aí é um mundo maravilhoso, quando o filho, por vontade, por desejo, quer continuar esse negócio. E aí é o segundo ponto de desafio nesse processo sucessório. É o filho querer, desejar e ter competência e qualificação necessária para continuar o negócio, né? Porque ele pode sonhar, querer e não ser competente. Aí é um desastre e muitas vezes até, na verdade, uma decepção para os pais, fundadores. Então, a fórmula ideal é aquele filho que sonha, que deseja, que quer e tem competência, se propõe a se preparar, se qualificar, se desenvolver para que ele possa realmente continuar esse projeto junto com os pais e dando continuidade ao negócio. Isso seria o caso de um filho. Quando são vários filhos, né, 2, 3 ou mais filhos, que ao mesmo tempo tem esse sonho e tem essa competência de seguir os passos do pai. Aí o nosso desafio é entender que ninguém é bom sozinho, todo mundo não é bom no mesmo negócio, né? Se a gente tem vários filhos, provavelmente a gente vai ter filhos com competências diferenciadas, com vocações diferenciadas. E aí o sucesso é a complementariedade, é o trabalhar conjunto. Infelizmente, o que a gente mais vê acontecendo nas empresas familiares é uma disputa de poder, é uma inveja, é uma competência, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo a vitória em detrimento do sucesso do irmão, do primo, do tio, né? Esse é o ambiente humano da empresa familiar. E a gente precisa trabalhar
visando a complementariedade das nossas competências, né? Sabendo que cada um tem uma qualificação, uma competência, se desenvolve em uma área e que a gente pode juntos trabalhar coletivamente em prol do que é o melhor da empresa. Bom, claro que quando a gente está falando de um cargo de liderança máxima de uma presidência, de um CEO, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de um lugar. E aí é um desafio para a empresa, sim, para a família, conseguir reconhecer, desenvolver seus talentos e reconhecer quem é aquele que é o mais apto, quem é aquele que tem a maior capacidade técnica, de gestão, de liderança, de comunicação, de relacionamento para ocupar aquele cargo. Lembrando que o fundador é uma pessoa e que os seus sucessores serão outras pessoas, que o sucessor não vai ser igual ao pai, ao avô, né? Porque a gente nem pode impor ao sucessor, aos filhos, às novas gerações, essa compromisso e obrigação de ser igual ao pai, ao fundador, que isso é um peso muito grande, você superar um fundador. Cada um vai criar a sua história, vai fazer a sua história, a sua forma, da melhor possível, desde que com muita competência. Que dicas e orientações você pode dar para quem está hoje trabalhando, né, a sucessão familiar, seja no campo, seja numa indústria ou numa empresa qualquer? A dica: se qualifique, se prepare, estude, se prepare muito, porque o mundo hoje é veloz, feroz, a competitividade é enorme, o setor do agronegócio é um setor muito importante para a economia brasileira e é um setor que se desenvolveu muito nos últimos anos e a gente precisa de pessoas absolutamente qualificadas e preparadas, né? Não dá para achar que só porque eu nasci nessa família eu tenho direito a estar aqui, porque ele vai ser engolido pelo mercado. Então a dica é: se qualifique, se prepare, estude muito para que você tenha competência para gerir esses grandes negócios do mundo do agronegócio.